as tempestades que Deus manda para nos fortalecer. Essa é uma série de 4 reflexões. Pastor, Deus envia tempestade? Envia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, tem um relato de um momento que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos haviam saído com Jesus para um tempo de descanso, pois a intensidade do trabalho era muito grande e eles saíram para se refugiar. Mas diz a Bíblia, nesse texto, que a multidão acompanhou-os até este lugar de refúgio, de descanso. E, para surpresa, quando Jesus chega com os discípulos no barco, lá estava a multidão. E diz a Bíblia que Jesus começa a atendê-los, a curar, a pregar. E essa ministração de Jesus antecede a multiplicação dos pães e peixes. Ao final, quando Jesus termina, juntamente com seus discípulos, de alimentar aquela multidão, Jesus impulsiona os discípulos a entrarem no barco e ir para o outro lado da margem. E ele mesmo despede as multidões. Pastor, por que Jesus não usou os discípulos para despedir as multidões? Preferiu que eles entrassem no barco e ele fez isso. Aquela multidão, quando lá estava, recebendo pão e peixe, provisão, começaram a colocar nos seus corações o desejo de coroar Jesus como rei, de elevar Jesus a um nível de rei geográfico e político. Eles imaginaram, esse homem precisa ser nosso rei. Ele é aquele que mesmo no deserto põe mesa farta, ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Não precisamos mais pescar, não precisamos mais ir à padaria. E ele então, Jesus sabendo desse perigo, desse pensamento que também povoava a mente dos discípulos, coloca-os no barco, mesmo ele sabendo que nessa trajetória, nessa travessia, os discípulos iriam enfrentar uma tempestade. Porque é melhor estar enfrentando uma tempestade, debaixo da vontade de Deus, do que um tempo de calmaria, longe da vontade de Deus. E Jesus faz isso, impulsiona os discípulos. Tem uma tradução que diz que Jesus obriga-os a entrar na embarcação e atravessar para o outro lado. E Jesus então, ao despedir a multidão, diz o texto, a Bíblia, que Jesus ele sobe o monte para orar. E eu creio que nesse momento Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está intercedendo, porque Jesus sabe de todas as coisas, pois Ele é Deus. Em seguida, diz a Bíblia que Jesus vê o sofrimento dos discípulos. Ele vê a angústia nas tentativas deles de saírem daquela tempestade. E em terceiro, Jesus vai ao encontro daqueles homens. Eu quero dizer para você que de repente está enfrentando uma tempestade, onde você olha e diz: pastor, eu não entendo por que essa tempestade está se instalando na minha vida, na minha família. Talvez seja porque Deus está impulsionando você a passar por essa tempestade. Eu quero encorajar você a colocar nos nossos comentários um pedido de oração, algo específico que você está passando, para que juntos nós possamos orar por você, para que Jesus continue intercedendo por você, para que Jesus continue vendo a tua dor e continue se disponibilizando a ir e abençoar você. Dito isso, eu quero orar agora, nesse exato momento, para que a manifestação sobrenatural de Deus aconteça sobre a sua vida, assim como aconteceu na vida dos seus discípulos. E eles puderam experimentar de um sobrenatural inigualável, quando Jesus foi a eles. Ore junto comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos que enfrentamos tempestades que vêm da Tua parte, Senhor. E sabemos que temos que passar por elas, pois para nós será crescimento, desenvolvimento e aprendizado. Mas descansamos em Ti, porque sabemos que o Senhor está intercedendo por nós, junto ao Pai. Já sabemos que o Senhor é aquele que não está alheio ao nosso sofrimento, mas também, Senhor, descansamos no Teu caráter, pois sabemos que o Senhor, em tempo oportuno,
virá nos abençoar. E eu oro por estes que ouvem agora essas minhas palavras, essa oração. Esses que estão enfrentando uma tempestade que não conseguem nem explicar o porquê dessa tempestade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ao final os teus filhos vão te exaltar e glorificar, pois o Senhor é aquele que está conosco, pois o Senhor é aquele que nos abençoa e se faz presente em nossas vidas. Assim oramos. E te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.